A tensão entre Estados Unidos e Colômbia atinge novo ápice após o presidente Petro firmar um acordo com a China. Washington reage com firmeza, ameaçando cortar financiamentos a projetos com participação chinesa. A crise revela muito mais do que política externa. Expõe um jogo de poder global e conflitos internos no governo colombiano. Há desconforto dos Estados Unidos com Colômbia para o acordo de cooperação que o presidente Petro assinou ou com a China. Dizem em Washington que é decepcionante a atitude do governo colombiano. Eles dizem que e não permitirão nenhum tipo de fluxo de caixa, dinheiro, contribuições dos contribuintes dos Estados Unidos para empresas estatais chinesas que são o benefício do lado do Banco Interamericano de Desenvolvimento para projetos que estão sendo realizadas na Colômbia. João Esteban Silva em Washington. Olá, boa noite em diante. Giovanni Paula. Espectadores do Red Mas. Como vai você? Demos uma bronca, um tapa no pulso dos Estados Unidos à Colômbia em nome daquela reaproximação do nosso país com a China, especialmente em projetos relacionados à China na região. A mensagem é muito clara. Os dólares dos contribuintes americanos. Bem, não deve financiar empresas estatais os chineses na América Latina, porque eles colocaram segurança a regional em risco. Para entender melhor essa posição, eu quero que você contar. Conversamos com Natália Molano, porta-voz hispânico do Departamento de Estado, que está sob a direção atualmente sob o secretário Marco Rubio. Vamos ouvir o que ele nos disse sobre este tópico e o que ele deixa claro sobre a mensagem do que ele considera a presidente dos Estados Unidos em Colômbia. Os Estados Unidos não vão subsidiar as empresas chinesas em nosso hemisfério através de qualquer organização internacional. Esses projetos que estão sendo realizados através do BID e de qualquer outra organização internacional para empresas controlado pelo Partido Comunista. Os chineses colocam em risco com a segurança e soberania da região. Quero digo a vocês, Giovanni, Paula, espectadores, que consultamos também por escrito aqui em Redal Departamento de Estado e eles nos escreverão que a decisão do presidente Petro de junte-se à iniciativa da Tira e Dão Cami e o do Partido Comunista Chinês é decepcionante e contraproducente. Eu li isso literalmente há alguns dias. Você se lembrará, Maurício Claver Carone, o enviado especial para assuntos americanos latim e o Departamento de Estado. Bom, eu tinha escrito que se a Colômbia continuou a aproximar-se da China, teria de escolha flores e café equatorianos da América Central. Bem, isso levanta a questão da discussão. Sem dúvida. Colômbia mantém déficit comercial com a China ultrapassando 13 bilhões de dólares apesar disso, e aumentou significativo em exportações como carvão e café. A situação, sem dúvida alguns, para os espectadores da Red Ma refletem que a crescente tensão entre os Estados Unidos e Colômbia em momento-chave para negociações comerciais e geopolítica. Washington deixando claro que não permitirá que seus recursos públicos financiem isso. Expansão chinesa no hemisfério ocidental. São as informações do Casa Branca para o Mas Vermelho. Juan Esteban Silva. Obrigado. Juan Esteban, uma notícia bastante delicada. Que os Estados Unidos dizem que não apoiam o que a Colômbia para o acordo que acaba de ser assinado a ver com a China nesses projetos aqueles em que a China participa. Então isso nos coloca no radar. Nada mais, menos que o metrô de Bogotá. O que ele disse, prefeito Galán? Paula, boa noite. Sim. Senhor, foi um dos primeiros funciona. Mas o primeiro que chegou até nós a mente que antes tínhamos conhecimento este pronunciamento do EUA. Bem, da parte da prefeitura divulgou um comunicado há alguns minutos. Eles dizem que há confiança na banca multilateral neste projeto e que não teria realmente por que afetar o futuro do metrô de Bogotá. Foi o que eles disseram desde então. Gabinete do prefeito. Eles expressaram diretamente seu compromisso e tranquilidade no desenvolvimento do linha 1 e no próximo sucesso de licitação da linha 2 para Bogotá, baseado em que o projeto está avançando dentro dos tempos estimados. Bogotá tem todo o apoio financeiro que o projeto precisa continuar correndo. Isso diz respeito à questão do metro. Mas tem outro aspecto ainda. O visto. Paula. Sim, porque acontece que todos os países, quase todos os países que eles assinaram isso com a China acordo comercial, tiraram seu visto exceto a Colômbia. Bem, o que você acha? Que tivemos esse anúncio hoje do governo chinês.
Bem, a partir da confirmação de quais países permanecerão isentos desse visto quando seus os cidadãos vão a este país mesmo para 30 dias. Eles incluem o Brasil, a Argentina, para o Chile, para o Peru, para o Uruguai, mas não para a Colômbia. Nas notícias do Rede, mas descobrimos através de fontes governamentais o que aconteceu. Eles nos confirmaram isso a seguir. Que naquele documento de cinturão em Rota da Seda que negociou ao DAPRE da presidência não foi incluir do este ponto e que a chancelaria tem insistiu agora então nisso pedido e é por isso que desde ontem ele já ativaram canais diplomáticos para acelerar essa negociação. Especificamente o que tem a ver com esse visto no âmbito da reciprocidade do que foi anunciado há algo. NS Dias. Paula, me diga de novo o que o DAPRE acredita, ou seja, foi o DAPRE da presidência e não a chancelaria que negociou a inclusão da Colômbia na Rota da Seda. É isso que é entender com essa confirmação onde eles disseram que poderíamos contar isso a vocês Estou te dizendo. Fonte de alto nível da chancelaria. Uma fonte de alto nível e, portanto, de toda a fidelidade e credibilidade. Nos diz que isso é o documento da faixa e do percurso da Zeda que foi negociada pela DAPR e presidência. Que foi negociada pela DAPRE. Não incluiu este ponto e aquele agora então a chancelaria é quem veio fazer esforços diplomáticos para ver se naquele grupo de países que mencionei para você bem. Agora eles trazem a Colômbia. Estamos de voltando ao pulso político. Mauro, porque acontece que o DAPRE da presidência é a pessoa mais próxima. Armando Benedetti e na chancelaria lá está Laura Sarabia. E a luta entre esses dois são tão tensos. A briga é tão complexa que a Colômbia ficou sem a extensão de visto na China em nome da DAPRE. Diz que a alta fonte governamental não incluiu o tópico de extensão de visto nos acordos com os chineses. Vamos voltar. Quem tem que fazer esses acordos é a chancelaria. Claro, a chancelaria, que deveria estar nas mãos da chancelaria e a isso devemos acrescentar a preocupação do outro, então, do que ele nos diz os Estados Unidos agora. Pelo a reaproximação da Colômbia com a China. Como diria Maurício Red, vamos em frente a pontos. Vamos passo a passo. Se apenas vamos falar primeiro do DAPRE. O DAPR é fazendo acordos internacionais. Por favor, me faça um favor. Não, vamos começar com aquele que é como mais inesperado entre outras coisas. Que todo esse processo de adesão à Rota da Seda teria sido criada da presidência sob a jurisdição de Armando Benedetti, porque sabemos então que o doutor Ange da DAPRE é uma peça muito próxima, ou é uma pessoa muito perto de Armando Benedetti e não no chance. Laria onde deveria estar criou o documento. Os parâmetros, etc. E o que corresponde bem. Para Laura Sarabia, a grande inimiga político e pessoal neste momento Armando Benedetti. Com um elemento adicional. Aconteceu que havia diferenças do presidente da República com a mesma chanceler Laura Arábia porque para dela foi modificado o rascunho do documento que iria ser posteriormente a base de negociações e conversas. Ou seja, o Itamaraty tentou colocar sua toque de acordo com seu conhecimento legal e entende. Porque a chancelaria tem muita experiência e equipe técnica adequadamente preparado para isso. Mas acontece que na presidência. Não acho que foi o presidente Petro com uma lupa às 3 da manhã procurando diferenças com o documento original, mas na presidência alguém disse. Eles mudaram nosso documento. Temos que puxar as orelhas do chanceler. E para isso foi dada a oportunidade de coisas muito tenaz que em torno do relações internacionais da Colômbia há algo crítico. O pulso está sendo tomado político que está acontecendo. A luta, sim, a luta é que é uma luta que existe entre dois funcionários do governo que já está a contact. Endo que a Colômbia não recebe a isenção de visto para a China. Colombiano para entrar na China. O que é produto deste acordo. Tudo por percebe que há uma luta entre Benedetti e Laura Sarabia. Porque é por isso DAPL é agora fazendo acordos internacional. Já realizando projetos de país em organismos internacionais. Que o AL que o errem, essa luta não deveria transcender até lá. Claro que não. A questão é, digamos, como veremos mais tarde nas notícias. Em outros ministérios, em outras áreas também há uma notável controle direto de nem mesmo de presidentes. Ni siquiera desde presidencia. E apenas, mas a partir do Ministério do Interior.
Armando Benedetti e o diretor do DAPR influenciando outros ministérios. Eu já sei, vamos conversar. Vamos ver por que é que o ministro da Justiça renunciou. Não vou me precipitar. Hoje ele renunciou ao cargo mesmo. Porque ele está dizendo que Benedetti e Ange, a diretora, eles estavam forçando ou pedindo-lhe posições e ela disse que não aguenta mais. Mas o governo diz que não. Que foi Petro quem lhe perguntou. Mas se você não me quer avançar. Eu não queria dar apenas uma coisa de antemão. Observação. Concordo com a Paula. Porque a luta interna é tão séria, este é o preço do dia que faz a política externa da Colômbia. Nem mais, nem menos. Como a reação dos Estados Unidos. Como dissemos no noticiário. Pelo menos essa é minha posição. Acho que a Colômbia está em toda sua certo e em uma situação muito favorável para diversificar relacionamentos. Diversificar relacionamentos significa que se a China já existe há muito tempo e suas projeções de crescimento e desenvolvimento, o avanço tecnológico para frente e consolidar. Se como a potência emergente no mundo, a Colômbia não tem razão para não fortalecer suas relações com a China. Acho que a diversificação é saudável. Eles têm 22 países na América Latina e nenhuma Colômbia teria que ser o pato feio neste momento. Agora, e nos Estados Unidos? Há quem diga, bem, não bastaria impor sanções tarifas. Lembre-se que a banana da Costa Rica e que as flores de Equador vai ganhar agora. Mas sim, talvez para olhar de perto a ajuda que é administrado unilateralmente. Ajuda é uma palavra, agradeça a eles e relacionamentos comerciais são outra coisa. Eles são bilateral. A ajuda geralmente é unilateral e isso é lamentável, porque os países que recebemos ajuda unilateral por benfeitores externos. Estamos um pouco à mercê deles caprichos ou de sua vontade. Vamos ver, porque como dissemos nas notícias, se o presidente Petro não exagera a retórica, se não diz que não pode haver eleições em 2026 porque há sanções internacionais e não há nenhuma liberdade de voto ou coisas semelhantes. Eu acho que isso pode acontecer relativamente, não se preocupe. Maurício, mas me conta uma coisa. Coloque a mão no coração. Você tem seu coração na direita ou na esquerda? À esquerda, eu o tenho no centro. Você o tem no centro. Coloque a mão no coração no centro. Se este acordo sobre a Rota da Seda teria sido assinada por Ivan Duque, Juan Manuel Santos ou Álvaro Uribe, você acha que os Estados Unidos reagem da mesma maneira? Eu acrescentaria algo mais. Se não fosse presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e se ele tivesse assinado algum dos líderes que você acabou de conhecer para mencionar, John, não teria acontecido nada. E posso acrescentar algo mais, se não teríamos nos feito notar. Como nós notamos depois daquela crise diplomática através das redes sociais. Isso não é eu passaria as manhãs. Claro, porque se você notar o tópico da Rota da Seda, está a Argentina, existe a Venezuela, existe o Chile, existe o Uruguai. Eles estão todos lá, tem o Peru e eles estão dizendo a mesma coisa. Isso tem que ver então com as consequências de uma crise diplomática. Pois ainda é sentida, ok? A aproximação entre Colômbia e China, embora estratégica, foi mal coordenada e politicamente contaminada. Quando uma nação decide entrar em um bloco geopolítico global, é essencial haver coesão institucional. Neste caso, disputas internas sabotaram até o básico, uma isenção de visto que os vizinhos latino-americanos já garantiram. Os Estados Unidos, por sua vez, agem com lógica imperial. Qualquer parceria com Pequim na região é vista como ameaça. A reação não é apenas diplomática, mas econômica, e sinaliza que Washington está disposto a usar o Banco Interamericano de Desenvolvimento como instrumento de pressão. A retaliação não será leve. Neste cenário, a Colômbia precisa decidir se será um ator autônomo ou um peão em tabuleiros alheios. Diversificar alianças é válido, desde que com maturidade estratégica. O que se vê, por enquanto, é um país dividido internamente, sendo empurrado de um lado a outro por superpotências em plena disputa por hegemonia.